né? A antropologia hoje é muito utilizada pelos historiadores, a sociologia, a economia, a geografia. Mas veja, por exemplo, vamos pegar o exemplo da geografia. Qual é o objeto de estudo da geografia? É a organização do homem no espaço. Correto. Né? A sociologia, ela trabalha mais com as questões sociais também contemporâneos. Né? Correto. A economia, né, os fatos econômicos contemporâneos. A história, ela trabalha... O grande filé mignon da história é o tempo. Okay. Quer dizer, a grande habilidade de um historiador será exatamente conjugar os fatos do passado, mas entendidos no seu tempo de construção, de elaboração. Eu não posso... É um erro, talvez dos mais graves, né, de anacronismo de um historiador, ele pegar um fato do passado e tentar analisá-lo com fundamentos do presente. Ok. Né? Quer dizer, olhar para o passado é indispensável para compreender melhor, inclusive, o presente. Mas utilizar os mecanismos de compreensão do presente para ler o passado é um equívoco. Exatamente. Eu não posso pegar um fato do presente e dizer, olha, o passado ocorreu algo semelhante, então é tudo a mesma coisa. Isso é uma tendência que há, né? É tudo igual, nada muda. Okay. Pelo contrário, o historiador mexe com os detalhes. Há um historiador, um pensador italiano, chamado Carlo Ginzburg, que ele diz que o papel de historiador é como do Sherlock Holmes. O Sherlock, ele, para desvendar um crime, né, ele procura exatamente nos detalhes. Okay. Né? Fatos mínimos, ele vai construindo a partir daqueles detalhes no tempo daquele crime. O historiador é um pouco Sherlock Holmes. Inclusive esses romances históricos que as pessoas estão se dedicando, filmes e escritos também, tipo Troia, Alexandre, o Gladiador, não é? É tudo sem pesquisa, é tudo... Outro dia eu vi um filme, 10.000 a.C., uma loucura total, absoluta, uma confusão histórica total, não é? Então as pessoas olham para o passado, mas também não querem ver o passado. O futuro não traz perspectiva, né? Então a gente vai estudar o que realmente, né? Isso está me lembrando, professor, como estudante de história, de uma frase que me marcou muito, em que o autor, que eu não me recordo bem quem foi, dizia o seguinte, que as melhores fontes da história, os melhores documentos da história, em geral, são os piores também. O que ele queria dizer é que, de alguma maneira, aquilo que parece que nos explica muito, que nos diz muito sobre algo que aconteceu, em geral está ideologicamente contaminado, encaminhando o nosso raciocínio numa direção que pode ser uma direção equivocada. Talvez esteja exatamente aí essa necessidade de escarafunchar o passado, de, como um detetive, olhar para os detalhes, né? Quer dizer, não é aquele conhecimento que está na superfície, mas mergulhar nos fatos e procurar aquilo que está escondido na história. Talvez, Ricardo, esse aí seja a grande discussão que há hoje em dia, eu acho, a distinção que deve haver entre memória e história. Okay. Né? A memória é alguém que deixou, através de uma fotografia ou através de um depoimento, sua visão que teve do seu tempo. Não quer dizer que aquilo ali seja história, porque cabe a nós, historiadores, pegar esses elementos de memória, ir juntando e aí reconstruir esse passado. É lamentável, nosso mundo está sofrendo. E isso é responsabilidade nossa. Mas nós acreditamos na mudança, desde bem cedo, em casa e na escola. Venha conhecer o Miosotes, porque os tempos mudaram. A Gigalink supera a crise, aumenta a velocidade e cai os preços. E lá vem a Gigalink. É muito mais velocidade por muito menos dinheiro. Não me aborrece, menino. Diz como é que funciona. Seguinte, plano de 500k por apenas R$31 por mês. E tem plano mais rápido que esse aí? São vários planos novos para você escolher. E internet de alta velocidade, muito mais estável. E custando só um trocadinho. Gigalink 3512-2000.
A Voz da Serra, o melhor jornal da região. O seu negócio ainda não tem um site na internet? Você não está satisfeito com a homepage da sua empresa? Sua página não é visitada por ninguém? A FreeWeb tem os profissionais mais habilitados e as melhores tecnologias para fazer da sua empresa um sucesso na internet. Ligue 2566-5283 ou acesse freewebdesign.com e conheça as vantagens de fazer o seu site com a nossa equipe. Seria acertado, professor, dizer que história, na verdade, não é algo do passado. É uma construção que se faz no presente daquilo que já vivemos? Sem dúvida, concordo muito com você, né? Abstraindo as questões do anacronismo, que esse é um mal que muitas vezes atinge o historiador, mas a história, sobretudo, é uma ciência do presente, e preparação do presente, para o futuro, sem dúvida nenhuma. E talvez seja exatamente por causa disso que estudar história é algo que se refaz, a necessidade de se estudar história é algo que se refaz a todo tempo. Quer dizer, a história que se estudou 10 anos atrás não serve para ser estudada hoje. Hoje é uma outra história que precisamos construir. E seguramente daqui a 10, daqui a 20, outras histórias precisarão ser construídas. E vamos construindo, né? Esse barato da história. Primeiro a gente precisa pensar a história como disciplina, né? Como uma ciência em construção, como uma disciplina que permite que a gente problematize temas e não apenas tente narrar, relatar situações, né? Até o final do século XIX, início do século XX, a história tradicional, a história positivista, ela foi marcada por esse relato de guerras, de situações, né? Exaltando chefes de Estado, porque havia ali um interesse claro de promover as histórias nacionais, as histórias com forte teor patriótico e nacionalista. Hoje a história tem um viés crítico muito maior, né, de tentar analisar, interpretar a realidade de uma forma crítica, criando consciências a respeito do nosso mundo contemporâneo. Olha, história, a primeira definição que a gente dá para os alunos é a seguinte: o estudo de como é que as sociedades se organizam e como é que elas mudam no tempo, não é? Então é boa aquela definição do Mark Bloch, acho bem legal. É a história do homem no tempo, né? Porque a gente vai lá, volta cá, né? Então, para mim, essa é a definição de história, né? A nossa história no tempo. Eu queria ainda, professor, lhe fazer uma outra colocação e gostaria de ouvir a sua opinião. O senhor, como professor de um curso universitário, cuja responsabilidade é formar professores de história, como é que o senhor vê o processo de formação de docentes de história no Brasil atualmente? Olha, essa é uma pergunta, eu posso dar a minha opinião, que é modesta diante de um quadro tão amplo que você me pergunta. Eu acho que há cursos muito interessantes no campo da formação de historiadores. Agora, veja bem, há uma divisão clara entre a formação de bacharéis em história, aqueles que vão se voltar mais para a pesquisa histórica, isso a partir dos anos 70, no Brasil, vem ampliando, e há eu acho que há um certo divórcio entre a formação desses bacharéis e a formação dos licenciados, que são aqueles que são ensinados a ir trabalhar com